vai apresentar um projeto, tá? Esse projeto a gente intitulou o nome de decisão, uma questão de informação. Ele vai ser para todos os nonos anos, então todas as salas dos nonos anos estão participando, tá? De alguma forma, todo mundo vai participar. É um projeto de pesquisa interdisciplinar que vai envolver a língua portuguesa, matemática, ciências e tecnologia e inovação. Então, vocês vão usar todas essas disciplinas para construir esse projeto e também vão ter notas de todas essas disciplinas. Então, vai ter a interação dessas disciplinas, tanto na ajuda para elaborar o produto final, o projeto final, quanto na hora de avaliar. Todo mundo vai dar um pouquinho da nota e formar uma nota geral para vocês, tá? O que será feito? Será produzida uma pesquisa com uma população amostral sobre o consumo consciente ou sustentabilidade. Essa pesquisa será apresentada através de um jornal impresso ou um telejornal. Então, é isso que a gente vai... Esse é o nosso intuito do projeto. Vocês vão fazer uma pesquisa. Dessa pesquisa, eu vou ter algumas informações que eu coletei com a comunidade em volta, de alguma forma, e aí vocês vão produzir um jornal impresso ou telejornal. Lembrando que isso tudo a gente vai fazer de forma virtual. A pesquisa será de forma virtual e o jornal impresso vai ser vocês só vão mandar o jornal em formato digital, e o telejornal você também pode produzir. Então, o produto final você vai escolher qual dos dois você acha melhor fazer, tá? Mas para fazer tudo isso eu preciso escrever um texto jornalístico, que é a parte que o português vai instruir e vai avaliar também. Então, educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas, pessoas transformam o mundo. Então, é isso que a gente quer. O intuito desse projeto é a gente entender a nossa comunidade de alguma forma, então a gente entendendo essa comunidade, a gente poder ajudar de alguma forma e transformar o mundo à nossa volta. Então, a gente vai precisar de alguma coisa, vai pesquisar sobre um assunto recorrente, um assunto bem importante, que é o consumo consciente, para a gente não poluir mais esse meio ambiente que já está bem degradado, e também sobre a sustentabilidade. Como fazer isso? Como fazer que aconteça a sustentabilidade? Como produzir, como consumir, mas sem prejudicar o planeta de alguma forma, que já está muito prejudicado. E fazer isso na localidade que a gente está inserido, perto do bairro, do município que a gente está inserido. Porque a gente não consegue pensar no mundo todo. Mas se a gente fizer a parte do nosso bairro, do nosso entorno da escola, a gente já tem um avanço, tá? E essa pesquisa é o intuito para quê? Para conseguir entender qual é a relação de consumo da comunidade, a relação de sustentabilidade da comunidade, se eles entendem o que é, se eles conseguem fazer alguma coisa prática de alguma forma, tá? Então, as etapas do projeto, a primeira etapa é a pesquisa. Essa pesquisa vai ser através de uma ferramenta digital. Então, vocês vão elaborar algumas perguntas, e isso vai ser disponibilizado nas mídias digitais para coletar essas informações. Depois de coletar essas informações, a gente vai fazer os gráficos. Então, a gente vai lá para algum programa específico que a gente ainda vai decidir, vai montar tabelas e gráficos, tá? Montar tabelas e gráficos para fazer esses gráficos, tá? Depois de pronto esses gráficos, a gente vai analisar esses gráficos. Analisando esses gráficos, a gente consegue construir um texto jornalístico, porque a gente tem informações, a gente tem dados, informações para conseguir escrever um texto jornalístico. E esse texto jornalístico, depois de escrito, a gente vai colocar esses textos com gráficos e tabelas, a gente vai produzir um jornal, que pode ser tanto um jornal impresso quanto um jornal televisivo. Então, aí o produto final, o aluno que fizer vai decidir o que é melhor, tá? Quais são os professores que estão envolvidos nessa situação? Então, esse projeto está envolvendo vários professores. Eu acho que desfocou aqui, deixa eu só dar uma arrumadinha, porque... Deixa eu subir aqui, porque saiu o nome de alguns professores.
Então, a gente vai ter os professores de português, de matemática, de ciências e de tecnologia. Então, a gente tem a Andréia de matemática, a Cláudia de português, a Daniela de tecnologia, o Geraldo de tecnologia, a Isabel de português, eu, Leandro, sou de matemática, e a Paula, que é de ciências. Então, todos esses professores irão avaliar o projeto. Então, não, cada um vai dar a sua contribuição específico da sua matéria, e aí a gente vai unir todas essas informações para produzir o jornal. O produto final será o jornal. Mas a gente precisa de todas essas informações que todos esses professores irão passar para conseguir produzir esse jornal. E aí, no final, todos irão avaliar esse projeto. Agora, nesse momento, se alguém, os professores que quiserem comentar alguma coisa sobre o projeto, dar uma ênfase na sua matéria de alguma coisa, mas é só um apanhado geral, uma breve introdução quanto a isso. Então, vamos lá, se a Andréia quiser começar, a gente vai aí com a lista. Bom dia a todos. Desta vez, no projeto, vocês vão verificar aqui na matemática a questão da estatística, com a construção dos gráficos e tabelas, vocês vão verificar algo que acontece na realidade de vocês, e não apenas aquilo que está aparecendo nos livros e nos telejornais. E dessa forma, vocês vão compreender melhor o que acontece. Cláudia, se quiser falar alguma coisa. Bom dia, pessoal, tudo bem? Na parte de português, então, a gente vai trabalhar um pouco da área jornalística, como que funciona esse tipo de texto, um pouquinho das características do gênero, apesar que isso já é matéria passada, então a gente vai rever o conteúdo, ok? Mas fiquem tranquilos que trabalhando junto a gente consegue chegar lá, tá bom? Beijo. Daniela, quer falar alguma coisa? Bom dia. Então, né, eu até notei aqui, né, a gente vai trabalhar pensamento computacional para os anos finais, né, do ensino fundamental, vai ter... particularmente, não tinha trabalhado a Microsoft Publishing, né? Você me deu a dica o Leandro, né, me deu a dica a gente estava conversando, ele me deu essa dica, eu entrei lá e gostei muito, e a gente vai começar a trabalhar com a Microsoft Publisher, né, que fala. No computador de vocês tem já, porque no meu, eu nunca tinha entrado, aí eu entrei, porque isso é novo para o professor e para o aluno também, né? Eu não sabia que tinha, eu entrei e gostei muito, e lá vocês vão fuçando lá, vocês fuçando em casa, vocês já vão descobrir bastante coisas legais lá dentro. Mas daí, conforme, né, nas aulas, nós vamos explicar direitinho, né, para o aluno. Vocês vão gostar muito. Eu gostei muito, sabe? E é isso. Espero que dê certo e vai dar, né? E essa troca de experiência está sendo muito importante e significativa para todos nós, né? Bom dia a todos. Geraldo, quer falar um pouquinho? Bom dia. Só complementando o que a Daniela falou, né? A gente, da parte de tecnologia, a gente vai tratar os dados que foram coletados. Então, vamos ter ferramentas aí da Microsoft, que a gente optou por utilizar a Microsoft. E a gente vai jogar esses dados nas ferramentas e gerar os gráficos, utilizar a própria ferramenta para coletar esses dados também, tá? Então a gente vai ensinar como fazer isso dessa forma. E também utilizar o e-mail institucional da Microsoft, né, que precisa disso para a gente poder trabalhar. Tá ok? Isabel. Olá, pessoal, bom dia. Eu achei muito importante esse projeto, que nós vamos poder trabalhar em língua portuguesa a produção textual, né, que é uma coisa muito importante para vocês, principalmente o texto jornalístico, né, as várias modalidades de texto jornalístico, e aí está a grande oportunidade de vocês de estarem fazendo isso na prática, com uma
situação prática, né? Que é aí essa pesquisa envolvendo todas as matérias, tá bom? Então, a nossa parte vai ser basicamente de correção de texto, reforçando aí o que a Cláudia falou, e os gêneros textuais, jornalísticos, tá bom? Então, Leandro, eu acho que na área de matemática vai ser muito interessante, porque estatística, ela se consolida o aprendizado na prática. A gente visualizar aquelas informações que a gente tirou de uma pesquisa, ela vira uma tabela, essa tabela vira o gráfico, daí a gente tem esse gráfico que é muito mais fácil, a gente consegue visualizar e entender. A gente tem os gráficos todos os dias, a gente consegue ver isso em jornal, em revista, informações básicas que fornecida à sociedade de alguma forma, informações mais avançadas científicas também utiliza gráfico. Então, o gráfico é um mecanismo para informar muito visual e muito interessante. E para a gente ler esse mundo que a gente tem à nossa volta, do jornal principalmente, a gente vê muitas tabelas, muitos gráficos, então a gente tem que aprender a produzir esses gráficos, que pode ser que seja necessário em algum momento da nossa vida, e também a entender e ler esses gráficos. Então, a gente vai trabalhar no intuito de produzir os gráficos e depois de fazer a leitura desses gráficos, porque a gente não pode só produzir, a gente tem que ler, tem que entender. E desse entendimento que vai ser gerado o texto jornalístico, tá? E, por último, e não menos importante, a Paula que vai dar o tema geral, porque a gente vai trabalhar em cima de um tema. O tema norteador vai ser sobre consumo consciente e sustentabilidade. Aí nós vamos fazer, então, alguma coisa no sentido de uma pesquisa para embasar toda essa parte matemática que a gente vai precisar. Então, nós vamos coletar esses dados, coletar informações para transformar em gráficos, que nem o Leandro falou. Então, a primeira parte tem que ser a de ciências, né? Que é conhecer os dois assuntos que se complementam, tanto a sustentabilidade quanto o consumo consciente, tá? E com isso, a gente conseguir gerar os gráficos na parte matemática e tudo, envolver isso com as ferramentas tecnológicas e finalizar com a parte do jornal, do texto jornalístico escrito, do que é que vocês entenderam no final de tudo isso. Então, agora a gente vai... a gente pode deixar o chat vocês podem fazer o questionamento, a pergunta sobre o que vocês não entenderam, o que vocês querem saber mais um pouquinho, e eu vou encerrar porque a Paula vai começar a parte dela, que é a parte de falar um pouquinho de sustentabilidade. Então, eu só vou encerrar aqui, a gente decidiu que vai ser em grupo, pode ser individual, pode ser em dupla, ou pode ser 3 pessoas o trabalho, da mesma sala. Então, a gente está com todos os donos aqui. Então, estão todas as salas. Mas o que a gente decidiu é que será, se você quiser fazer individual, pode fazer. Se você quiser fazer em dupla, pode fazer. Se você quiser fazer em 3 pessoas, um trio, pode fazer também. Lembrando que não é para aglomerar, hein, gente? É para fazer em trio remoto, igual nós estamos trabalhando aqui, bem longinho um do outro. Bem longinho do outro. Então, eu também preciso que vocês reúnam esse grupo. Mas se você não for, se você fazer individual, do mesmo jeito, eu preciso que todo mundo passe o e-mail para mim. Eu sei que seria interessante usar o e-mail institucional, mas nem todo mundo está usando. Então, vocês vão passar nos grupos. O grupo, por exemplo, tem o nome dos 3 alunos que vai fazer e o e-mail dele. Por quê? Porque eu vou criar uma pasta no Drive que vai ter os textos de ciência, vai ter as informações que a gente for passar. Dentro desse Drive vai ter as informações. E lá você vai produzir as coisas que a gente vai coletar essas coisas. Então, vocês vão produzir virtualmente e a gente vai ter esse acesso virtual. E mesmo assim, aluno para aluno, o que um aluno fizer, o outro já consegue ver o que ele fez. E é assim que vocês vão trabalhar. Então, na hora de escrever, se for um documento digital, um aluno pode estar escrevendo e o outro já pode estar vendo o que ele escreveu. Tá? E aí vocês podem se complementar o texto. Falar, essa parte não ficou legal, então eu quero melhorar. Então, a gente vai trabalhar nessa forma. A gente vai trabalhar todo mundo remoto, todo mundo da sua casa. Então, todo mundo da sua casa, mas todo mundo tem acesso e simultaneamente ao que o outro está fazendo. E aí vocês têm contato pelo WhatsApp. Eu não gostei disso. Vocês podem conversar pelo WhatsApp e concluir lá no remoto, que vai ter um documento de texto para você produzir, vai ter todos os documentos. A gente vai tentar organizar isso de uma forma para ficar mais fácil para vocês.
mas vai estar tudo organizadinho dentro da pasta. Então, eu preciso do nome e o grupo. Por quê? Porque eu vou criar uma pasta para cada grupo. Porque daí você vai ser só seus alunos, os alunos do mesmo grupo vai ter acesso a essa pasta, tá bom? Então, essa... É pra vocês não verem a pasta, as atividades dos coleguinhas. Vamos ver a pasta da atividade. E a primeira, antes da Paula começar, a primeira parte é essa. Vocês vão entender o que a Paula vai falar, ela vai disponibilizar 2 textos lá, e vocês vão escrever questões. Então, eu queria que vocês escrevessem 10 questionamentos sobre o que você quer saber. Mas a gente tem que entender, para esse começo, entender que a gente vai fazer uma pesquisa de opinião. Então, você vai perguntar a opinião das outras pessoas. Você não vai perguntar se é certo ou se é errado. Não é um questionário de tem certo ou tem errado. É um questionário no sentido de que qual é a sua opinião sobre esse assunto? E aí você vai definir o que você quer saber sobre esse assunto. Você vai desenvolver um tema sobre esse assunto, alguma coisa específica, por exemplo, de consumo consciente. Você vai desenvolver um tema específico e vai fazer suas questões em cima disso, tá? Mas isso no caminho a gente vai falando, mas tem que ser durante a semana. Durante a semana você constrói as perguntas e a gente vai ver essas questões, tá? Então, vai começar com a parte dela, vai apresentar a parte dela rapidamente, que é só uma introdução ao que é sustentabilidade, para vocês começarem a pensar sobre esse tema que vai conduzir o trabalho inteiro. Então, vai ser a respeito desse tema, tá? Isso aí, já tá vendo, Paulo, o arquivo? Tá indo. Carregou. Pode passar, é só o tema aí, a entrada da sustentabilidade, né? Nós vamos falar. Então, a gente precisa ter dois conceitos gravados para a gente embasar a nossa pesquisa. Então, o primeiro é do desenvolvimento sustentável, né? Que ele tem que ser capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. Esse desenvolvimento, ele não esgota os recursos para o futuro. Então, por exemplo, se eu pensar na água, eu tenho que ter uma consciência, né, do do quanto eu estou utilizando dessa água e se futuramente meus filhos, meus netos vão ter dessa água para desfrutar, tá bom? Pode passar, Leandro. E a ONU, e juntamente com o Brasil, a ONU, a Organização das Nações Unidas, eles desenvolveram 17 objetivos para que esse desenvolvimento sustentável acontecesse, tá? E fosse o ideal para o planeta, para a sobrevivência de todos nós. Então, tem 17 itens aí, 17 coisas importantes para que esse desenvolvimento aconteça, tá? De forma efetiva, para que não ocorra prejuízo em nada. Então, tem aí o primeiro, tá bem ruinzinho, mas na apresentação. Mas depois eu vou passar os arquivos para vocês, fica mais fácil de vocês verem, tá? O primeiro é erradicação da pobreza, ó aqui, ó. Fome zero, boa saúde e bem-estar. O 4, educação de qualidade. O 5, igualdade de gênero. O 6, água limpa e saneamento. O 7, não consigo ler o 7. Energia. Energia acessível e limpa. Isso, energia acessível e limpa. Emprego digno e crescimento econômico. A gente sabe que esse ano de 2020 está bem complicado, todos esses itens, né? Mas a gente, que nem o Leandro falou no começo, é o começo. A gente tem que começar por nós, dentro da nossa casa, conquistando a ideia do vizinho, né? Vendo e ensinando o vizinho o que é o correto. A gente teve épocas na escola de separar alguns materiais recicláveis.
Então, é de pouquinho, bem de pouquinho, tá? O 9, indústria, inovação e infraestrutura. Redução da desigualdade, no 10. No 11, cidades e comunidades sustentáveis. No 12, consumo de produção responsável. Combate de alterações climáticas. Vida debaixo d'água. Vida sobre a terra. Paz, justiça e instituições fortes. E a 17, a parceria em prol dessas metas. Tá bom? Então, essa é uma ideia bem básica sobre o desenvolvimento sustentável, tá? E depois a gente fala um pouquinho do consumo consciente, que é a nossa consciência, né, do nosso impacto no planeta. E isso voltado para a sustentabilidade, de como que esse planeta vai conseguir sobreviver, a gente tendo tudo isso inserido nele, tá? Uma contribuição voluntária nossa, do nosso cotidiano, de solidariedade, né, para garantir a vida no planeta, e todas as formas de vida. Nós estudamos isso desde lá do 6º ano, a partir da água, do solo, da terra. Depois, no 7º, a gente estuda as células, os seres vivos todos, né? No 8º ano, a gente estuda o nosso corpo, a gente, como parte do planeta. E agora, no 9º, essa parte mais química, física, de origem de tudo isso, tá bom? As pequenas mudanças, como eu já falei, no nosso dia a dia, tá? Em vez de eu jogar, vou pegar, e a gente tinha, assim, bastante, agora já deu uma diminuída e os supermercados voltaram, por exemplo, a fornecer a sacolinha plástica, mas no consumo consciente, tinham tirado as sacolinhas plásticas dos mercados, né? É uma forma de agredir menos o meio ambiente no descarte dessas sacolinhas. Então, são pequenas coisinhas que, se a gente, por exemplo, hoje for no mercado e a gente sabe que lá tem a sacolinha plástica e tem uma caixa, uma sacola retornável, é da nossa consciência, da nossa vontade, né? E depende só de nós optar pela sacola retornável ou por alguma outra coisa do tipo. Não jogar a latinha, coisa bem reciclada. Paula. Isso também, o canudinho. Agora tá muito em moda plástico, o canudinho, né? Eles falavam da tartaruga, né? E agora é de papel. Você vai no McDonald's, aquele canudinho começa a derreter na sua boca, mas você tá lá ajudando o meio ambiente, tá bom? Eu parei ali na busca o equilíbrio entre a satisfação pessoal e a sustentabilidade. Disseminar o conceito e a prática do consumo consciente, pequenos gestos realizados por um número muito grande de pessoas, promove grandes transformações. É aquela mesma coisa, aquela primeira frase lá que o Leandro colocou do Paulo Freire, né? A questão de a gente não muda o mundo, mas a nossa partezinha, né, vai sendo feita. Pode passar. No caderno do aluno, eles trazem para vocês os 3 R's, que são os princípios lá do consumo consciente, né? Os 3 primeiros que eles criaram foi lá, ainda no final do século passado. Nossa, a gente parece até velha falando assim, né? Mas foi lá no século XIX. Lá no século XX, que nós estamos no XXI, né? Lá no século XX, finalzinho, para começar o XXI, que eles já começaram a pensar nessa questão do impacto no meio ambiente. Então, lá no começo, eles criaram os 3 R's, que era reduzir, reutilizar e reciclar, tá? Agora, bem atual, a gente já tem 5 R's, que entrou agora o repensar,
tá? E o recusar, que são atos nossos mesmos, né? Particular e peculiar de cada um. Então, essa questão dos 5 R's está relacionada ao consumo consciente, né? Então, a gente repensa nas nossas atitudes, né? Se coloca no lugar do outro, pensa no planeta que vai deixar para o outro, né? Recusa, e essa recusa tem a ver com o consumismo, né? A gente recusar, se eu tenho, por exemplo, sei lá, 2 panelas, por que eu vou querer uma terceira panela? Se eu tenho 3 peças de roupa e está sendo suficiente, por que eu vou querer 20? Se eu tenho 2 bolsas e está ótimo para mim, uma para sair, uma para ir para a escola, muito bem. Para que eu vou ter 10 bolsas, né? Esse é o recusar, né? Tem a ver com esse consumismo desenfreado que a nossa sociedade está cultivando, vamos dizer assim, hoje em dia. O reduzir tem a ver com a questão de economia mesmo, por exemplo, de água, para a gente não perder esses recursos naturais, tá? O reutilizar, por exemplo, a gente tem como utilizar o potinho de margarina, em vez de jogar fora, dá para você usar para armazenar coisa na geladeira, no micro-ondas, no freezer, então é um potinho super versátil, não precisa comprar Tupperware. Não que eu seja contra Tupperware, né? Ou Avon, ou qualquer outra coisa. Mas no sentido de reutilizar a embalagem, por exemplo, tá? E o reciclar é para a gente não jogar tudo, que vocês sabem, vai tudo parar no lixão, né? E o reciclar é essa parte de retornar esses materiais à empresa para ela dar um outro fim e utilizar de outra maneira, uma maneira bem melhor, essa questão dos materiais, né? Acho que é isso. Nossa, falei demais, tô nervosa. Minha primeira vez. Então, para a gente refletir, e são as perguntinhas que eu deixo para vocês já começarem a pensar no resultado, né, e na pesquisa, como vocês vão fazer. Primeiro, lógico, eu vou mandar esse texto que eu falei com vocês aí, vocês vão ler o texto, vão pesquisar mais sobre o assunto, né, e depois vocês vão colocar no papel essa pesquisa de vocês, desses assuntos, né, e levantando com essa pesquisa os dados que a gente precisa para seguir com o projeto, tá? Então, o que você faria para melhorar o meio ambiente, começando da sua casa? Primeiro, você vai pensar na sua casa. Então, dá para eu separar meu lixo, o que eu posso reciclar ou entregar numa coleta seletiva, o que eu não posso? Dá para eu usar menos detergente, usar talvez um produto natural, que agrida menos o ambiente. Então, é nesse sentido. E depois pensar um pouquinho na nossa escola. A gente está longe dela, mas ela está lá, né? E a gente teve alguns projetos, eu acho que não com vocês, não me lembro se vocês já estavam na escola, mas a gente teve projetos já de separar latinha, de separar garrafa PET. Eu estou com ideia de recolher as tampinhas das garrafas PETs também. A gente podia fazer nesse sentido da coleta seletiva, porque a gente já tem os tambores lá na escola. O Leandro, eu não sei se chegou, acho que ele chegou depois que a gente já estava remoto. Você nem viu, né, os tambores. Mas a gente tem os tambores de coleta separado, tá? Tinha. Deve estar lá ainda. Então, poucos usavam, mas estava lá aquele amarelo dos metais, estava o papel azul, o plástico vermelho, esqueci o vidro do verde e o azul do papel. Falei todos? Falei, né? Acho que falei. Repeti algum? Então, é para a gente pensar nesse sentido, tá? Passa o próximo, Leandro, por favor. Que tipo de resíduo a escola mais produz? Né? O que a gente mais jogava fora? Os copinhos, canudinho lá da cantina do Chapinha, o papel no cesto de lixo, que eu cansei de falar para vocês, arrancar papel do caderno, amassar e jogar bolinha. Verdade ou mentira?
Então, eu já falei para vocês que teve até projeto científico que o povo ficou coletando uma semana as bolinhas do lixo. E eles conseguiram fazer quase que um montante do tamanho da escola de tanta bolinha de papel. Já falei, eu falo muito para eles, Leandro, para os alunos, que cada folha de papel que eles jogam, eles precisavam plantar 50 árvores para repor a folha. Eles ficam assustados, mas é que eles não têm, e eles precisam ter essa noção desse problema que a gente tem com o papel. Então, o papel é uma coisa bem que entra bem nesse item aí dos resíduos lá da nossa escola, tá? E eu já falei a parte da coleta seletiva, né, que a gente tinha, assim, algumas coisas separadas. E se a gente consegue viver e começar a diminuir esses resíduos, né, sem produzir tantos problemas, né, o quanto que a gente vai conseguir e a gente começar a pensar nessa questão de redução, né, de resíduos, o quanto que a gente pode diminuir essa produção, né? Se a gente deixar de comprar uma coisa, isso vai afetar a indústria, vai ter desemprego? Pode ser que sim, né? A longo prazo. Mas o quanto isso tem de ganho para o planeta, para a sustentabilidade, tá? E o porquê da reciclagem ser importante. Pronto, finalizei. Ô, Paula, deixa eu só complementar o negócio. Você está falando sobre a reciclagem, né? O meu projeto de eletivas, ele é arte e decoração. E a gente pode usar a reciclagem, com esses potinhos que você falou, né? Para fazer muda de planta, dá para fazer decoração na escola. No final do ano passado, eu fiz umas bolas de garrafa PET para enfeitar o Natal. Não sei se você chegou a ver. Ficou tão bonita as bolas. Ficou mesmo. Eu recolhi bastante garrafas PET, né, de lá, e os alunos também foram trazendo, e ficou super interessante, né? Eles tomam bastante refrigerante, né, na escola. O PET é o que mais, né, a gente arrecada, que eles usam muito lá, toma muito refrigerante mesmo. E assim, ao invés de ir para o lixo, nós reciclamos tudo. Ficou muito bacana os enfeites. Então, para a gente começar chegando no final, eu queria dizer que você tem uma coisa já pronta para fazer. A primeira parte é fazer o que a Paula indicou, ler os textos que ela vai passar e pesquisar mais sobre esse assunto na internet de alguma forma para entender melhor esse assunto. Então, ponto crucial para vocês fazerem a pesquisa, entender sobre o assunto que vocês vão falar. Se vocês não entenderem sobre esse assunto, vocês não vão conseguir desenvolver bem a pesquisa. Depois, o que vocês têm? Vocês vão ter que passar esse e-mail para mim, ou para os professores que vocês têm aí, de alguma forma, e quem vai estar nesse grupo, que pode ser até 3 pessoas, pode ser individual, em dupla ou trio. E aí vocês vão passar o nome e o e-mail, porque eu vou fazer as pastas com esses documentos que a gente tiver. E já pensar em perguntas, em questões. E lembrando que essas questões, elas são alternativas, então você vai dar a opção para a pessoa, não vai ser pergunta aberta, ela não vai escrever, você vai ter que dar as opções para ela responder, e é uma pesquisa de opinião, então não tem certo ou tem errado. É aquele tipo de pesquisa que você vai dar a sua opinião. Se você acha isso legal, se você faz, se você não faz. É nesse sentido o questionamento. E a alternativa pode ser sim ou não, pode ser que você dê 3 ou 4 opções, mas o que acontece? Não deixe perguntas abertas, são todas perguntas que a pessoa tem as alternativas para responder. E pergunta de opinião, então não confundam isso. Então, o que é interessante, vocês começarem a pensar, e quando vocês fizerem a primeira pergunta, você já manda para o professor para ele saber se isso está de acordo com o assunto, porque geralmente vocês tendem a confundir esse tipo de pesquisa com uma prova, e não é uma prova, não tem certo ou tem errado. A pesquisa é para saber a opinião das pessoas, o que elas acham a respeito disso, ou conhecer o que elas conhecem sobre isso. Mas não existe certo ou errado nas alternativas. Existe qual é a opinião que ela quer dar, qual é o mundo dela, o que ela sabe sobre isso, o que ela entende sobre isso. Então é isso que vocês têm que saber, a diferença dos dois. Essa pesquisa não tem certo ou errado nas questões.
Existe sim o quê? A opinião dela. De alguma forma, ela vai dar sua opinião e você vai entender qual a opinião dela para gerar essa pesquisa. Paulo, quer Deixa eu falar mais um pouquinho, quero. A questão, esse trabalho vai ser desenvolvido durante todo o terceiro bimestre, né? Que nem o Leandro falou lá no começo, só para lembrar vocês. Então, nós vamos trabalhando isso até lá, meio de outubro, quando acaba o terceiro bimestre, tá? Então, não é uma coisa que você vai conseguir fazer em 2 minutos, né? Ou na semana que vem, que é a semana do recesso, né? Se o papai de vocês estava na reunião, vocês estavam presentes, a semana que vem não tem envio de atividade, a semana que vem aluno não envia atividade para o professor, vai todo mundo descansar, vai todo mundo pensar no projeto, né? Vai todo mundo colocar as atividades em ordem, as anteriores. Então, a gente quis introduzir o trabalho, o projeto essa semana, para vocês já irem pensando, né, Leandro, a semana que vem a respeito desse projeto. Então, se vocês tiverem dúvida quanto à parte de ciências, a parte de matemática, procure os professores, a parte de tecnologia, de português, que nós vamos tentar auxiliar vocês, né, da melhor forma possível. E outra coisa, vocês já ouviram, por exemplo, a questão do carro do óleo. Não passa na rua de vocês o carro do óleo pedindo o óleo usado, né? Aqui em casa, de vez em quando, passa. Então, é uma maneira da gente ter um consumo consciente, né? E pensar no planeta aí também é uma questão de coleta correta, um descarte correto do insumo, né? Que prejudica bastante o solo, o óleo. Tá, então, a gente pretende ter mais encontros assim para passar os outros itens. Porque hoje a gente deixou claro que vocês têm que fazer o quê? Ler sobre sustentabilidade e consumo consciente e produzir as questões. Produzir umas 10 questões sobre esse assunto. E aí, no próximo encontro, a gente vai falar de outro assunto, que seria como coletar essas informações. O que eu vou usar para coletar essas informações? Então, na próxima vez que a gente se encontrar, a gente vai falar de coleta. Como coletar essas informações. Então, já não é mais a Paula que vai dirigir, vai ser os professores de tecnologia, vai dirigir como coletar essas informações, para você saber o que você vai usar para coletar essas informações. E aí você vai pôr a mão na massa. A gente vai dizer o que você vai utilizar. Só que você, como aluno, como pessoa curiosa, vai ter que sei que é essa ferramenta que eu vou utilizar. Então, eu vou ter que pesquisar, vou ter que entender e vou ter que procurar. É um projeto de que vocês têm que botar a mão na massa, vocês têm que produzir. A gente só vai mostrar o caminho, o que é mais fácil para vocês, porque vocês não vão ficar perdidos. A gente vai mostrar o caminho, mas quem vai fazer tudo são vocês, tá? Então, essa é a minha parte para encerrar. Eu já estou encerrando. Se algum professor quiser falar mais, está aberto. Eu gostaria de pedir aos alunos, principalmente que estão aqui, para que avisem os seus colegas, que às vezes vocês têm uma facilidade maior de mandar mensagem pelo WhatsApp, e para que eles participem da atividade, porque quanto mais alunos participarem, mais fácil fica para fazer o trabalho. Obrigada. Se tiver pergunta, pode perguntar no chat. Agora, eu não sei o nome, mas está escrito Murilo, de saber quando o quê? É o Augusto. É Augusto, desculpa. Augusto, quando o quê? Eu não entendi esse quando, saber quando o quê? Se quiser abrir o microfone e falar, pode falar. Ah, tá. A próxima reunião a gente avisa. Semana que vem não será, porque semana que vem é de recesso, mas a gente vai avisar nos grupos, porque daí a gente vai fazer etapa por etapa. Porque não adianta a gente passar todas as informações de uma vez só e vocês não entenderem essas informações. Então, a gente vai esperar passar essa etapa de vocês produzirem, lerem sobre consumo consciente, sobre sustentabilidade, produzir esses questionamentos, e aí vocês têm que entregar esse questionamento para a gente ver se está dentro do que o que é esperado, né? E aí a gente vai fazer a etapa de como usar as ferramentas para fazer a coleta de dados. Provavelmente, eu não sei, mas a gente vai decidir, mas provavelmente sem ser na semana, na outra, na primeira semana de setembro já. Na primeira semana de setembro a gente já vem falar sobre como a gente vai fazer essa coleta de informações, tá? Mas fiquem atentos
que no grupo do WhatsApp será disponibilizado a data e o horário também. Mais algum professor quer dar sua opinião? E se algum aluno tiver pergunta, pode perguntar no chat, porque só o Augusto perguntou, então quer dizer que todo mundo entendeu tudo? Então é só isso. Então a gente pode encerrar. Os alunos que estão aí só dá um ok. Se está tudo certo, a gente já pode encerrar. Ou se tem alguma dúvida, vai dar um ok no chat para me saber que vocês estão ouvindo, que vocês entenderam, que vocês estão vivos, né? Então vamos lá. Minhas palavras finais aí, Leandro. Parabéns pela iniciativa de vocês, né? É um trabalho também que, nesse momento, ele é desafiador por conta do distanciamento, né? Mas, assim, acho legal vocês terem abraçado a causa, né? O professor Leandro trouxe para mim o projeto e, rapidamente, a gente montou o grupo e foi discutindo e já estamos de pé com ele, né? Isso, então, parabéns para os professores que aceitaram o desafio. Tá? Parabéns a todos aí, principalmente a presença dos alunos, né? Que a gente está sentindo muito a falta da participação dos alunos. Então, os alunos aí estão de parabéns, aos pais que estão acompanhando aí, mesmo que de cantinho, né? Isso que é válido, tá bom? E o objetivo nosso sempre é o processo de aprendizagem. Estão de parabéns. Então, só reforçando, vocês têm que formar. Se você fosse fazer sozinho, manda só o seu nome e seu e-mail. Se você fazer em dupla, o nome e o e-mail dos dois, um só pode mandar. E se for fazer em trio, manda o nome dos três e o e-mail dos três. E aí, manda para o professor e ele vai repassar para a gente. De alguma forma, manda para a Paula ou para a Andréia. Eu acho que esses são os professores que mais têm aula quase em todas as salas. Daí fica melhor. E aí eles vão repassar para mim, a gente vai formando esses grupos lá e eu vou reencaminhando para vocês, para ter os textos e para fazer tudo aquilo que for necessário, porque dessa forma fica bem melhor para a gente e para vocês, porque todo mundo vê ao mesmo tempo, não precisa ficar pedindo, entrega aquela parte, eu não sei o que você fez. Na hora que você abrir, vai estar disponível para você, independente da pessoa, se ela te mandou ou se ela não te mandou. Então, facilita a vida tanto para vocês quanto forem fazer, quanto para nós professores, como vamos corrigir o processo inteiro, tá? Então é isso, tenha uma boa sexta-feira, uma semana de recesso, que talvez tenha aluno que vai ter que colocar em dia, trabalhar muito para colocar em dia as atividades, que tem muitos alunos que estão com atividades devendo aí, então coloquem em dia essas atividades, avisem os outros alunos sobre o projeto, e o quanto antes, eu digo o quanto antes, se vocês puderem, hoje mesmo pode mandar esses nomes da dupla ou do trio, ou se for fazer individual, com o seu e-mail. Mas o quanto antes, comece a trabalhar, porque vai ser muito divertido. O começo é um pouquinho chato, mas depois é muito divertido quando você começa a ver que o negócio está dando resultado, que foi uma coisa que eu fiz sozinho, vai ficar muito legal. Vocês vão achar assim, nossa, eu consegui fazer uma coisa interessante, tá? Então é isso. Deixa eu só dar um recadinho antes de você finalizar. Os alunos que passaram para a segunda fase da UNC, eu ainda não coloquei nos grupos, mas depois, mais tarde, eu vou colocar. A segunda fase era dia 12 de setembro e ela foi adiada, tá? Ela foi adiada por conta que seria presencial a segunda fase. Então, por enquanto, não vai ter a segunda fase, eles vão trazer mais informações aí, conforme o retorno das aulas acontecerem, tá bom? Então, não vai ter segunda fase da Olimpíada de Ciências agora em setembro, tá? Só isso, obrigada. Tá, quem quiser abrir a câmera aí, pode abrir, aluno, professor, que a gente vai dar tchau para todo mundo. E é isso que a gente teve para passar por hoje. Eu acho que ninguém mais tem dúvida, todo mundo deu um okzinho, que entenderam. Então, tchau para vocês, os professores também vão dar tchau, e acho que a maioria deles estão com saudade, e vocês não me conheciam, então alguns alunos estão me vendo só pela cam, Irmã! Agora eu tô te vendo. A Claudinha. Cadê? Cadê ela?
Tá. Então, tchau para vocês. Tchau. Tchau, Júlia. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Beijo. A Beijo. Júlia.